Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje é dia de um conteúdo um pouco diferente aqui no canal. Vamos trazer um pouquinho de geopolítica, com um pouco de FB Indica, com um pouco de Brasileirômetro e vamos falar dos jogadores brasileiros, alguns sul-americanos que estão atuando no futebol da Ucrânia e no futebol da Rússia. Afinal de contas, vai dar para essa galera toda sair da Ucrânia, da Rússia? Vão vir todos para o Brasil? Tem espaço? Como é que eles estão jogando nas últimas temporadas? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, sempre te lembrando da Bet Nacional, nossa parceira casa de apostas da FBTV. Lá na Bet Nacional, vocês já sabem, saques, depósitos via Pix, melhores cotações do mercado e, claro, nosso cupomzinho da FBTV lá na Bet Nacional, tem link na descrição, tem o cupom na descrição, vamos dar aquela força pro nosso trabalho e, claro, profetizar para dar uma lucradinha, beleza? Agora sim, vamos começar. Quero saber nos comentários se vocês gostam desse tipo de conteúdo, indicação, com Brasileirômetro, algumas análises um pouco diferentes só daquele scout que a gente normalmente traz aqui. Diga aí no comentário também se você gosta desse tipo de conteúdo para poder trazer mais vídeos nesse sentido. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pela Ucrânia, que eu acho que futebolisticamente falando foi a situação que primeiro aconteceu, né? Eu acho que são os jogadores que estão mais acessíveis, pensando única e exclusivamente no mercado do futebol. Não sei se a galera sabe, mas nós temos hoje 43 jogadores brasileiros que estão atuando no futebol da Ucrânia. E claro que tem alguns que chamam mais atenção, né? A grande maioria deles, graças a Deus, já está aqui no Brasil, já conseguiu fugir de qualquer tipo de perigo, né, a nível de guerra lá na Ucrânia. A galera tá voltando pro futebol brasileiro. Muitos perguntam, pô, Felipe, essa galera como é que faz? Ela vai conseguir voltar tranquilamente pro futebol brasileiro? Bem, o mercado europeu, a janela europeia está fechada, né, então não tem como hoje um jogador, por exemplo, David Neres, do Shakhtar, sair e jogar no Barcelona, no Real Madrid, porque a janela está fechada. Então ele tem duas opções: ou fica parado e espera a temporada europeia voltar para a temporada 22/23, que seria só lá para agosto desse ano, ou então tentar se realocar numa equipe dos Estados Unidos, que está começando agora a temporada, ou do futebol brasileiro. O Shakhtar poderia emprestar esses jogadores, eu acho que por pelo menos até dezembro, né, para poder fechar uma temporada aqui no Brasil. Poderia emprestar só até agosto, mas eu acho que nenhuma equipe vai querer arcar, ou então ele poderia vender ou se desfazer do atleta. A gente não sabe muito bem ainda como a FIFA vai agir nesse sentido. Então eu, Felipe, hoje apostaria em empréstimos. Eu acho que os times da Ucrânia, os times da Rússia, de uma maneira geral, assim, vão emprestar jogadores que precisem sair pela questão da guerra. Então eu acho que é bem factível, principalmente a galera da Ucrânia, porque não está tendo um campeonato, desses caras conseguirem se realocar pelo futebol, principalmente da América do Sul ou dos Estados Unidos, pensando no imediatismo, né? Começar a jogar já em março, abril. Porque, por exemplo, David Neres é um cara que ambiciona ainda Copa do Mundo, é um cara que tem ido para a seleção brasileira. Eu acho que nesse momento que ele não está nem tão em alta assim, ele parar, ficar até agosto, por exemplo, sem competir em alto nível, eu acho que é praticamente uma pá de cal nas suas chances de Copa do Mundo. Então um cara como David Neres, jogadores mais jovens que estão ambicionando ainda coisas grandes na carreira, eu não duvido nada de se realocarem no futebol brasileiro. Antes da gente trazer os quadrinhos de alguns jogadores que estão mais em destaque no futebol da Ucrânia, preciso dar uma notícia para vocês. É o nosso primeiro vídeo aqui no canal com a parceria da Centauro, aqui o FB, né? Eu, Felipe Barros, virei um embaixador, um influenciador Centauro aqui no Brasil. Então conto muito com a ajuda de vocês. Vai ter o nosso link na descrição com a nossa lojinha virtual com várias promoções, acesso ao site da Centauro e, claro, com o nosso cupom, FB Scout 10. Com ele você ganha 10% de desconto em todos os produtos vendidos pela Centauro. Claro que tem outros cupons na loja também, que dão até mais que 10%. Podem acessar nossas redes sociais, eu vou estar sempre colocando, então fiquem de olho. Link na descrição, vamos dar aquela força, beleza? Retomando o nosso vídeo, acho que muita gente fala do David Neres, né? Acho que é o jogador que mais chama atenção, que mais gente bate o olho em relação aos brasileiros que estão na Ucrânia. O David Neres estava jogando no Ajax, estava se destacando no Ajax, chegou no Shakhtar, ainda nem chegou a jogar a temporada 21/22. Então eu não vou trazer quadrinho com números, né? Eu acho que é um cara que claramente, a gente citou no exemplo anterior, tem muito destaque, acho que tem muito espaço em qualquer time do futebol brasileiro, mas esse aí, sinceramente, eu acho que vai ser o caso mais difícil. Eu acho que o Shakhtar vai tentar fazer alguma grana. Então, pensando em futebol brasileiro, talvez Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras ou São Paulo pela relação afetiva. Acho que tirando esses 4 times, eu não vejo possibilidade do David Neres jogar nesse momento no futebol brasileiro, beleza? Outro jogador que muita gente sempre clama, jogou muito tempo aqui no Brasil, já está em solo brasileiro, se não me engano, ele está em Santos, fazendo sua preparação física, é o meia Alan Patrick, jogou no Flamengo, jogou no Internacional, já tem 30 anos de idade, acho que é um dos jogadores mais velhos aqui dessa listinha que a gente vai trazer, mas ainda assim, tem uma idade boa.
é um jogador que se encaixaria bem em vários times aqui do Brasil. Esse é um dos caras que eu estou deixando passar aí na tela, os númerozinhos pra gente ver. É um jogador que se mantém ainda em bom nível. Outro jogador um pouco mais jovem, que o Alan Patrick, deixou o Corinthians recentemente, teve uma passagem pelo Benfica, foi pro Shakhtar Donetsk, o atacante Pedrinho, meio atacante Pedrinho, acho que esse é um dos que mais está pipocando aí nas listinhas, né, de interesse de clube. Dizem que o Corinthians tem interesse, para Botafogo manifestou interesse, também seria uma ótima opção. Um jogador que também se mantém em bom nível, vinha jogando, né, como titular lá no Shakhtar. Sem ser atacante, pensando também em zagueiros, revelado aqui no Rio de Janeiro, aqui no Fluminense, é o zagueiro Marlon, 26 anos de idade, também já está começando a ter interesse, saiu na mídia, até que o Flamengo poderia ter interesse no jogador. O próprio Fluminense acho que poderia ser uma opção para ele, mas hoje o Flu está cheio de zagueiro, então eu acho que ele não teria muito espaço naquele elenco. Ele vem sendo titular do Shakhtar, não tem números tão animadores assim na temporada 21/22, mas ele se caracteriza muito por ser um cara que sabe jogar por baixo, sabe construir, é um zagueiro que tem uma boa condição técnica. Eu acho que se encaixaria em times como Flamengo, como Atlético Mineiro, times que têm muita posse de bola, precisam de um zagueiro mais construtor. O Marlon poderia ser uma boa opção. Centroavante, um jogador com menos hype do que esses que eu falei agora, mas deixou o futebol brasileiro em alta em 2022 e chegou em 2021, desculpem, chegou na Ucrânia quebrando a bola, fazendo muitos gols, continuando com faro de gol, que é o centroavante Matheus Peixoto, que estava no Juventude, no último Brasileirão, chegou a jogar pelo Red Bull Bragantino também no início lá do projeto da Red Bull, 26 anos de idade, está no Metalist da Ucrânia. A equipe ucraniana gastou um certo valor pelo atleta, mas esse eu acredito que até consiga se realocar no futebol brasileiro, se o caminho for empréstimo, por exemplo. Poderia ser uma boa, se precisarem gastar algum dinheiro, não vai ser uma coisa tão fácil, porque ele foi realmente um investimento alto do Metalista, mas se vocês perceberem bem nos númerozinhos do atleta, estava jogando em altíssimo nível, né? 15 gols na temporada, que nem chegou a terminar lá na Ucrânia, vinha participando bem, dando assistência também, pré-assistência, tem um jogo fora da área razoável, realmente vinha em grande fase. Além desses jogadores que eu trouxe o quadrinho, nós temos exemplos como o TT, jovem jogador do Grêmio, o Busanello, lateral esquerdo da Chapecoense, que foi talvez o único jogador que se salvou no último Brasileirão, chegou a ser contratado, nem entrou em campo lá na Ucrânia. Tem o Dodô, lateral direito, a galera do Coritiba sempre lembra desse atleta. Tem o Vitinho, que jogou no Furacão, tem o volante Maicon, ex-Corinthians, também muito bom jogador. Tem muitos atletas, né? São 43 nomes, eu não vou conseguir citar todos, vou tentar deixar passando em algum lugar aqui na tela um quadrinho para pelo menos vocês baterem o olho e conseguirem ver os atletas. Quero saber nos comentários também quais desses nomes que eu trouxe, os destaques, e desses também que estão só sendo citados os nomes, quais desses vocês gostariam de ver na equipe de vocês e vocês acham que tem como contratar financeiramente. Beleza? Então esse é o caso da Ucrânia. Eu acho que aqui, como a guerra já está estourando, como os jogadores já saíram de lá, eu acho que tem uma condição mais razoável para eles serem contratados. Essa galera não me surpreenderia de ver talvez todo mundo jogando esse primeiro semestre, pelo menos, na América, né? Seja na América do Sul ou lá no futebol dos Estados Unidos, que eu acho que são os dois mercados que conseguem absorver esses atletas, o Brasil e a MLS. Beleza? Para a Rússia. Agora na Rússia a situação é um pouco mais diferente. Primeiro ponto, tem muito menos jogadores brasileiros atuando no futebol da Rússia. Vou até deixar passando na tela para a gente ver um quadrinho com todos os brasileiros que lá estão. São 16 brasileiros que jogam hoje no futebol da Rússia e eu acho que é uma situação um pouco mais diferente. Primeiro ponto, por mais que esteja em guerra a Rússia, né, a Rússia não está sendo atacada diretamente nesse momento. Então, assim, a nível de segurança, eu acho que os caras ainda têm, os clubes principalmente, já têm um poder de barganha, o campeonato não parou. Então, assim, vai depender mais da boa vontade dos times russos ou então da FIFA intervir e fazer alguma coisa para liberar. O Krasnodar, por exemplo, já liberou todos os estrangeiros. Então, alguns times estão liberando, outros nem tanto, e os times da Rússia têm um pouco mais de dinheiro que os times da Ucrânia em modo geral. Só vocês baterem o olho nessa lista de jogadores brasileiros que estão no futebol da Rússia, vocês vão perceber que tem o Yuri Alberto, que tem Claudinho, jogadores que nos últimos 12 meses, o Zenit no caso, né, gastou um dinheirão para contratar, o próprio Malcolm, que já está lá há um tempinho, mas também foi uma grande contratação a nível de grana. Então eu tenho quase certeza que esses times russos aí vão bater o pé para tentar dificultar ao máximo a saída ou então fazer uma graninha. Se a guerra começar a expandir muito para a Rússia, se as sanções aos clubes começarem a ficar 2, 3 temporadas sem disputar a Champions League, sem a seleção também poder disputar as competições, eu acho que o futebol russo perde prestígio e perde também poder de investimento. Então não acho impossível que essa galera volte, mas esses aí, como eu acho que a situação vai se prolongar um pouquinho e os times russos vão fazer uma certa briga pelos atletas, esses, assim, numa forma geral, ainda acho que vão ter mais mercado na Europa
do que voltando para o futebol brasileiro, porque eu não vejo essa situação se definindo agora nesse mês de março, abril, chegar até maio, por exemplo, já acabou a temporada, aí dá tempo deles esperarem para tentar um mercado na Europa. Mas mesmo assim, vou trazer alguns destaques para vocês, começando pelo Malcom, atacante, né, jogou no Corinthians durante muito tempo, também teve no Barcelona, na Roma. Na Roma não, ele quase foi para a Roma, depois mudou, mas teve um interesse da Roma, 25 anos de idade, um jogador que vocês podem ver pelos números, tem tido muito destaque no Zenit, né, a gente sempre lembra do Claudinho, mas o Malcom também é um jovem jogador que também tem um bom rendimento. Depois do Malcom, claro, aquele que a gente sempre fala, eu estou trazendo aqui o quadrinho só por motivos de ilustração, né, para vocês verem o seu rendimento, porque esse eu acho que mesmo com guerra, mesmo que libere, esse aqui não volta para o Brasil. Acho que ele se realoca na Europa, tem seleção brasileira na jogada, que é o caso do Claudinho também, 25 anos de idade, estava no Red Bull Bragantino, foi essa última temporada aí do futebol da Rússia, seleção olímpica, enfim. Dispensa muitas apresentações, né? O Claudinho a galera conhece com um rendimento bem acima da média, também jogando muita bola pelo Zenit. Ainda no Zenit, vocês podem perceber que os principais jogadores brasileiros estão todos concentrados no Zenit. Eu acho que hoje é o time que tem mais poder financeiro lá na Rússia, pelo menos até esse momento, né? Vamos ver o que vai acontecer com as consequências da guerra, mas saindo de atacante, indo pro volante, hoje jogador do Fluminense também, o Wendel, 24 anos de idade, um pouquinho mais jovem que o Malcom, que o Claudinho. Esse tem números um pouco mais modestos, também uma outra posição, né? Um meio-campista, mas também tem sido bem mais titular do que reserva no futebol da Rússia. Esse aqui, eu acho que em relação a Michael e Claudinho, não é fácil, né? O Zenit gastou uma baba por ele há pouco mais de um ano atrás, mas esse aqui eu acho até mais acessível, talvez um empréstimo. Em relação a Claudinho e Malcom, acho que esse vai ter menos mercado em primeira prateleira de Europa do que os outros dois citados. Para fechar, os jogadores que tem quadrinho, e nós estamos ilustrando com os números, é o zagueiro Pablo, que joga no Lokomotiv Moscou, também para trazer um jogador que não seja do Zenit, né? 30 anos de idade, esse é um pouco mais veterano, eu acho que ele não vai ter mercado no grande centro europeu. Esse talvez seja o jogador mais acessível desses principais nomes brasileiros que estão jogando no futebol da Rússia. Já apareceu interesse do próprio Flamengo também, do próprio Botafogo no jogador, né? O Botafogo agora com o John Textor, eu acho que é um nome bem acessível e seria um cara para chegar e dar um nível assim bem razoável na defesa alvinegra, mas o Pablo se encaixa em praticamente todas as equipes do futebol brasileiro, por isso ser um pouco mais experiente, não ser um jogador com tanto hype assim no mercado internacional. Eu acho que é um nome um pouco mais acessível. Eu trouxe aqui no início da nossa explanação sobre a Rússia, né, a listinha, com os 16 jogadores. Também quero que vocês digam quais jogadores vocês acham que são possíveis, né, voltar para o futebol brasileiro, economicamente falando, e quais, claro, vocês acham que encaixariam bem, seriam titulares, resolveriam o problema da sua equipe. E claro, pô, Felipe, você está falando de um monte de brasileiro, mas tem jogadores sul-americanos também, né? O próprio Krasnodar liberou todo mundo nessa semana. E, por exemplo, o Júnior Alonso, zagueiro que acabou de deixar o Atlético Mineiro, não me surpreenderia nada se ele voltasse para o próprio Galo para defender as cores do Atlético Mineiro. Temos outros jogadores como, por exemplo, o Casares, também acabou de deixar o Fluminense para jogar lá no Metalista, jogador equatoriano, também está nesse mercado aqui. Peço desculpa, vou ter que baixar a cabeça para olhar minha colinha, que eu não vou lembrar todo mundo de cabeça. Tem o Balbuena, zagueiro, campeão pelo Corinthians. Temos Jesus Medina, paraguaio, 24 anos de idade, também é um bom jogador. Christian Ramírez, Carlos de Pena, ex-atleta do Nacional do Uruguai, uruguaio. Então, assim, tem alguns nomes sul-americanos também que se encaixam na mesma categoria dos brasileiros. A questão é que, por exemplo, um jogador uruguaio, um jogador equatoriano, se ele tiver que voltar nesse momento para a América do Sul, pode acabar optando, se for um empréstimo curto, principalmente por uma equipe sul-americana vizinha. Eu acho que aí a gente passa a ter um pouquinho mais de concorrência. No caso dos brasileiros, eu acho que só Brasil, ou então MLS, são lugares que estão com janela aberta, o Brasil até meados de abril, então dá tempo ainda dessa galera se realocar para jogar já nesse primeiro semestre. Como eu falei, mais uma vez, para quem pulou o vídeo em algum momento, eu acho que os jogadores da Ucrânia, pela emergência da situação, são mais acessíveis nesse momento do que os jogadores do futebol da Rússia, mas vamos ver qual vai ser o nível de sanção esportivo que a rapaziada lá da Rússia vai tomar, dependendo, pode acabar acelerando um pouco esse processo, beleza? Ufa, respira, ficou bem grande esse vídeo, bem maior do que o normal, mas vou fechar a tampa desse mix de brasileirômetro com FB Indica, com um pouquinho de geopolítica. Claro que eu não tenho aquela capacidade para falar sobre isso, mas a gente dá uns pitaquinhos aqui para a galera poder entender. Quero saber nos comentários quais jogadores desses vocês gostariam de ver na equipe de vocês. Se vocês gostaram desse formato de vídeo com listas extensas, os jogadores comentem aí. Quero saber se o pessoal deu uma moral na Bet Nacional, se aproveitaram o nosso cupom lá na Centauro, FB Scout 10% de desconto aí, pessoal. Vamos aproveitar, vamos fazer compras com desconto aqui da FB, beleza? Um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de ativar o sininho que vem muito mais vídeos como esse e Scouts por aí. Valeu!
Na Bet Nacional, pequenas profecias podem valer grandes retornos. Quase todos os dias tem apostador profetizando com menos de 10 e ganhando milhares de reais. Profetizou, ganhou, sacou via Pix com cotação sem igual. Vamos profetizar, jogador! Bet Nacional, aqui dá jogo!